Aí eu vou tirando o véuzinho aqui um por um, tá? Tá bom. Então, eu estou gravando. Se quiser começar a apresentar. Então, tudo bom, Noale? Boa noite. Tudo bem. Boa noite, lindinha. Muito bom estar, muito bom poder fazer essa conversa com você. Agora invertendo os papéis, né? Uhum, Você que vem de uma série de conversas sim. com vários participantes do grupo a respeito de comida, né? Comer e cozinhar. Então, eu pensei, você tem uma visão do que as pessoas já disseram, eu também tenho de alguma maneira, porque vi as entrevistas, mas eu pensei em começar com você do jeito que você quiser. Por exemplo, se você quiser começar falando um pouquinho da pesquisa, como é que você chegou a essa temática, é uma. Uhum. Mas se você preferir começar falando da sua relação com a comida, com comer, com cozinhar, também pode ser um outro caminho, tá? Tá Você bom. escolhe, você escolhe. Então tá. Eu tirei o azulzinho, ó. Viu? Ah, legal. Era esse tecidinho aqui. Aí, Não é experimentando. um filtro do próprio Zoom, não, né? Não, não. Eu fico inventando moda. É, pesquisando coisas. E aí, esse plano eu estou sempre usando o mesmo, né? Aí eu enfiei o meu óculos aqui, ó. Ah, tá. Você tá me vendo bem? Otimamente, você tá linda. Ah, então tá bom. Aí eu vou botar o óculos porque ele dá um recorte no fundo. Ah, peraí. Já caguei tudo aqui. É bom brincar com essas coisas, né? É. Só que eu acho que agora eu brinquei demais. Não vai dar certo. Que ótimo. Tá, por enquanto vou deixar assim. Então, Tá Rosa, bom. eu vou começar falando. Acho que eu vou começar pela pesquisa mesmo, que aí eu Uhum. desinvesto para outra coisa. Assim, essa pesquisa foi muito curiosa, né? Porque quando eu decidi entrar para o doutorado, eu já vinha namorando esse doutorado já há um tempo, né? Na verdade, eu já namoro o grupo de pesquisa lá da Nilda já há algum tempo. Então, eu quis fazer o mestrado lá, mas acabou que pintou a oportunidade de fazer lá em Caxias, né, no grupo lá das periferias, que eu me encontrei melhor lá, estava o, o Mauro, que foi meu orientador, que trabalhava com TV comunitária, rádio comunitária. Então, assim, foi um presente também aquele Eu momento. conheço o Mauro. Conhece o Conheço o Mauro? Mauro. Nossa, uma Uhum. figura, assim, delesiano toda a vida, né? Então, assim, poxa, foi um aprendizado para mim. E aí, quando acabei o mestrado, eu dei uma passada lá no grupo, lá com a Nilda, falei com ela, falei, então vem assistir umas aulas e tal, vem para o grupo, vem participar. Aí, no primeiro encontro, eu falei assim, gente, eu estou totalmente perdida aqui no primeiro encontro, já achei que podia me achar, né? E sumi, fugi. Passaram, sei lá, quanto tempo? Eu acabei o mestrado, acho que foi em 2010. Então, 7 anos depois, né, eu falei assim, vou fazer esse doutorado. Resolvi fazer o doutorado, fui lá no grupo e queria fazer com a Nilda. Vou ver se a Nilda topa fazer, me aceita, não sei como é que está lá o grupo, mas vou fazer com a Nilda, porque a Nilda tem a ver com essa coisa da tecnologia. Aí escrevi um projeto sobre a Kabum e mandei para a Nilda. Mandei lá para a seleção. A Nilda vai, faz a entrevista, e eu não tinha nem lido que o negócio era migração. Olha que maluquice. Não tinha lido que era migração, que tinha mudado o projeto dela. Aí o menino que estava entrevistando, mas você acha que isso que você quer pesquisar tem a ver com o projeto da Nilda? Aí eu falei assim, eu estou o tempo todo trabalhando com os cotidianos, né, com a coisa da tecnologia. Aí a Nilda, ela vai sim. A gente, depois que ela passar, a gente vai lá e conversa e resolve. Aí a Nilda falou né, deu essa deixa. Aí, quando eu fui para casa e li, eu falei assim, caraca, o negócio é da migração, gente. Eu não botei nada de migração no meu projeto, que maluquice. Ela nem sabe dessa história. Aí
Aí tá, e quando nós entramos, comecei, né, a fazer o projeto, a estudar lá no grupo, a Nilda falou, não, olha, o teu projeto é muito legal e tal, mas a gente está falando de migração. Então, o que você pensa? Como você vai tratar disso aqui? Aí um dia lá na casa dela, eu falei, eu vou pensar um pouco sobre isso e tal. No dia que eu fui lá na casa dela, a gente falando dessa história da migração, eu fui contar a minha história para ela, né? Como é que era a minha relação com essa questão da migração, por conta do meu pai, que era espanhol, né? Minha mãe, que era mineira, e a minha história, né, familiar, ela tem questões que assim é bem parecida com muitas histórias de vida, né, de mulheres como foi minha mãe que veio para o Rio de Janeiro, em que se envolveu, ela tinha se envolvido com um outro estrangeiro, né, antes do meu pai. Foi quando eu nasci, essa pessoa era um árabe, né? O meu pai de sangue é árabe. E depois o cara sumiu, deixou ela com um filho pequeno, e minha mãe, depois disso, foi trabalhar, né, na lanchonete desse espanhol, que é o meu pai, né, que eu considero o meu pai. Então, assim, eu sou filha de dois estrangeiros, um espanhol, um árabe, né, dois estrangeiros e uma mãe imigrante, né, que veio de Minas e que cozinha super bem, né, cozinha mineira assim maravilhosa. E o meu pai cozinhava muito bem. Então, assim, foi um encontro deles em restaurante, né? É bonito como essas coisas se ajeitam, né? Assim, o que É, no momento parece uma coisa tão difícil, depois os caminhos vão se vão se ajustando, né? Vão se ajustando. afinando. Assim, eu me coloquei muito aberta e eu fico feliz também que a Nilda também se colocou muito aberta, né? Porque ela poderia simplesmente olhar lá falando, olha, maluca, ela nem leu o edital, porque ela manda um projeto nada a ver com migração, né? E ainda assim lá na pesquisa, então quer dizer, ela me acolheu assim com muito carinho e eu sou muito grata a isso e por isso estou sempre atenta, né, às coisas que a Nilda está propondo, né, e fico sempre muito aberta para estar compreendendo mesmo esses caminhos. E aí, nessa conversa, a gente está falando de comida. Eu começo a falar de comida, como é que era a minha relação com meu pai, que meu pai cozinhava. Ele, como trabalhava em restaurante, trabalhava de segunda a segunda com uma folga na quarta-feira. E ele trabalhava a noite inteira, né? Ele saía de casa 3 da tarde, chegava em casa entre 3 e 5 horas da manhã, dependendo do fluxo, né? Geralmente, final de semana, ele chegava às 5 da manhã. E as quartas-feiras que ele ficava em casa, ele gostava de fazer a comida dele, aquela comida mais espanhola. Então, na terça-feira, ele já pensava o cardápio, fazia listinha para mim, me chamava, assim, olha, senta aqui, faz a lista aí para mim. Aí compra isso, aquilo, vai em tal lugar. Eu saía na terça-tarde, ia lá, comprava. No dia seguinte, depois do almoço, que ele sempre fazia essa comida depois do almoço, mas na parte da tarde, que era para jantar. Às vezes ele ficava a tarde inteira fazendo essa comida. Aí ele me chamava para ajudar na comida, né? E nessas ajudas que era assim incrível, porque ao fazer da comida, ele ia me ensinando a cozinhar aquela comida e ia contando as histórias que giravam em torno daquela comida, daquele alimento, dos processos de fazer lá na Espanha. Ele já falava sobre a mãe, sobre o pai, sobre não sei quem. E saía falando das outras coisas e falava daquele momento também, né, do que a gente estava vivendo, e falava de trabalho, enfim. O meu pai ia me educando naquele lugar ali, né, naquele ambiente da cozinha. E foi para mim uma coisa assim muito rica, muito de muita felicidade de ter esse contato com o meu pai. Da mesma forma a minha mãe também praticamente ela me ensinou tudo sobre cozinha. Foi ela que foi da mesma maneira, ela fazia toda a preparação do cardápio, ela pensava o que ia fazer no dia anterior, aí à noite ela falava: "Não, olha, vai lá, descongela isso aqui. Ó, descasca tal coisa, deixa tal coisa de molho, faz não sei o quê". Então eu fazia essa ajudante de cozinha, né? Eu fazia um pouco isso. E quando eu comecei a já me entender assim, mais, né, com mais autonomia para o fogão, lá com uns 10, 11 anos de idade, aí eu fazia um arroz, ajudava ela a fazer estava junto ali com ela também, né? E foi quando eu comecei a fazer bolo, aí começava a fazer as coisas que eu gostava de fazer.
Então, essa relação. E foi essa história que foi também encantando um pouco a Nilda, né? Que eu fui entendendo que a Nilda foi se pegando. Assim, então, vamos falar de comida. Ela falou: o que você acha de falar de comida? Vamos falar de comida? Eu disse: então, vamos falar de comida. E foi maravilhoso, porque eu adoro comida, adoro cozinhar, né? Adoro comer, gosto muito de comer, sou uma pessoa muito comilona. E gosto de fazer a comida também e gosto de agradar as pessoas com a comida. O problema é que nem sempre eu agrado muito porque eu sou muito maluca, eu fico inventando demais, sabe? Ou então eu cismo com umas coisas, faço, aí tem hora que não dá muito certo, mas... Foi muito legal, né, Anuale? Porque a gente, de alguma maneira, trabalhava com migração, com cinema. Eu acho que você, se não fosse falar de comida, você ia também encontrar no projeto do Oi Cabum, em outros projetos, né, que eu te conheci ainda no Cecipe, na Machambom, você tem uma trajetória, né? Foi. Mas, de qualquer maneira, a gente estava lendo Sertor, o volume 2, né? E ninguém ainda estava trabalhando diretamente com isso, né? Então, foi uma ideia muito interessante pegar essa história da cozinha, totalmente ligada à migração, né? E trazer para o seu projeto. E seu projeto foi se tecendo, né? Foi sendo cozinhado ali. Está nos preparativos. Está aí nos preparativos, né? Você tem uma relação interessante também com essa coisa das compras, da feira, né? Você falou um pouco disso. Você quer falar um pouco mais? Sim, eu gosto muito. Eu não gosto muito de fazer compra de supermercado, não. Não gosto muito disso. Hoje em dia eu não gosto nada disso. Eu gosto de feira, mas supermercado eu não gosto. Mas quando eu era criança, eu gostava de ir ao supermercado, né? Eu gostava porque a gente viveu durante muito tempo. A minha infância foi uma infância muito dura, assim, né? Assim, com algumas restrições mesmo, pouca coisa, né? Tinha pouca grana, então era tudo muito controlado. E era legal também que eu aprendi muito dessa economia doméstica, né? De poder de separar os dinheirinhos ali, isso aqui é para isso, isso é para aquilo. Não tinha carne todo dia, então, mas tinha que ter sempre um legume, sempre uma verdura. Minha mãe tinha muita atenção para isso, que ela achava que isso era fundamental. Então, podia faltar carne, mas legume, verdura nunca faltava. E ela inventava muita coisa, ela transformava a comida assim. Minha mãe era uma mágica, sabe? Ela fazia assim, milagre. Então, a comida, ela fazia de um jeito no almoço, aquela comida que sobrava na janta, ela já dava uma outra cara e ficava maravilhoso. Então, ela, por conta da economia, ela era muito criativa. Então, ela fazia coisas maravilhosas, bolinho de arroz com não sei o quê, sempre fazendo aqueles bolinhos das sobras, né? Então, Muito bom. enfim, eu fui aprendendo muito essas coisas com ela da economia. E, para mim, quando eu era criança, era bom ir para o supermercado. Porque quando a gente ia para o supermercado é quando saía aquele dinheiro daquele mês, tinha um dinheiro para fazer uma compra um pouco melhor, e aí era uma festa. O supermercado era o lugar mesmo de comer as coisas gostosas, né? É engraçado. Hoje em dia nem ligo para nada daquilo. Quando a gente tem com um pouco mais de facilidade, a gente já não dá mais tanto valor, né? Mas ter um iogurte, né? Determinados biscoitos, aquilo era assim uma festa, né? E nos almoços de domingo, a minha mãe garantia aquele almoço um pouco melhor, né? Com frango ensopado, frango com quiabo, que era uma coisa maravilhosa. Minha mãe sempre gostava de fazer frango com quiabo, eu amo, com aquele angu bem molinho, né? Ou frango com batata, ou macarronada. Então, sempre tinha uma comida boa, assim, no domingo, né? Que a gente considerava boa, com maionese, umas coisas assim. E o pudim de leite, que minha mãe E o sempre... seu pai, nesse momento, não estava, né? Seu pai estava trabalhando nessa hora. O meu pai, ele ficava no almoço de domingo, ele almoçava com a gente, porque meu pai sempre ia Almoçar. trabalhar 3 da tarde, Ele trabalhava em que restaurante, não ali é? na Taberna do Leme, Na da Taberna do Princesa Leite. Isabel, Eu sei onde é, eu sei onde é. sabe, né? E assim, a feira para mim já era uma coisa incrível. Sempre gostei de feira e gosto de feira até hoje, porque eu gostava de entrar na feira e à medida que vai entrando, você vai sentindo os cheiros, né? E o frescor da feira é impressionante. Quando você entra na seção de verdura, você antes de entrar, você já está vindo aquele aroma de todas as ervas, né? Do coentro, da salsa, da cebolinha, sei lá quantas outras ervas que tem ali naquele entorno, e vai te tomando, aquele ao mesmo tempo vai vindo um frescor. Daqui a pouco você entra para a seção das frutas e vai entrando assim, e você vai sendo tomado por todas as sensações. Eu amo isso.
Fala E os sonhos, né? aqueles pregões, né? É. Eu, às vezes, eu moro perto da Cobal aqui, que é um horto-mercado, né? E Uhum. aí, muitos dos vendedores da Cobal, dos boxes, eles são de feira, né? Então, de vez em quando, domingo, que tem lá uma xepa, como se diz, né? Uhum. Eles entram no clima e começam. É 2 por 1, é não sei o quê, Uhum. é não sei o que lá. Eu falo assim, ai, que saudade da feira, né? Eles morrem É, de rir, porque tem é. um clima na Tem um feira, né? clima. Que realmente é Esses muito som, sonhos. muito... É. Esses sonhos são maravilhosos. E é uma mistura, né? Eu acho o som da feira tão incrível, né? Isso que você está falando dos pregões, porque vai cada um num tom, num ritmo, tem uma nuance, tem uma voz melódica, né? Tem uma melodia que vai se contornando nisso aí. E o seu ouvido vai sendo preenchido, é como se você vai sendo preenchida por todos esses sons e em determinado momento você vai encontrando um e outro em cada pista, né? A gente, É não sei se verdade. você entra, você que saca de edição também, já entrou em ilha de edição, e você parece que vai ter, também só tive essa noção de trilha, né, quando eu comecei a editar. Antes disso não tinha noção disso, mas eu percebia tudo aqui, né, as camadas de som. Eu acho isso incrível, assim, eu gosto muito. E tem as provas também, né? Eles, Isso, eles dão, uhum, às vezes eles cozinham a mandioca, o aipim, cozinham ali numa panelinha é, para você provar, e tem pedacinho de melão, pedacinho de não uhum. sei o que, é muito gostoso. E você comentou uma vez comigo que você queria muito fazer uma gravação, um doc, um mini doc, na Feira de Caxias, né? O que Sim. essa feira tem de tão diferente? Me conta. Eu acho a Feira de Caxias, primeiro que a Feira de Caxias, eu tenho a sensação que ela parou num tempo, né? Eu tive recentemente, quando eu fui pesquisar, voltar na minha casa, né, onde eu nasci, onde eu vivi pelo menos lá meus 10 primeiros anos de vida, lá no Gramacho. E a Feira de Caxias, mesma coisa. Caxias, aquele pedaço ali, beirando a linha do trem, mesma coisa, Rosa, é impressionante. As É muito lojas, as Nordeste, né? mesmas, é muito Nordeste, é muito ainda naquele formato, né, com aqueles plásticos azuis, é, fundo de loja, é impressionante. A organização é a mesma. E de sábado para domingo eles montam a feira, tanto paralela à linha do trem quanto lá em cima, né? Onde fica, eu esqueci o nome daquela principal lá, mas lá na 25 de agosto, no bairro 25 de agosto, eles montam a parte de cima desde sábado à noite, e no sábado à noite já começa a rodar forró, carne de sol, tem aquelas barracas de comida nordestina. Porque a Feira de Caxias é tipicamente nordestina, né? Ela é tipicamente, ela parece a Feira de São Cristóvão naquela época, antes de fazer toda essa reforma, que eu não lembro mais quando foi essa reforma, mas quem E visitou a parece uma feira do Nordeste, né? uma De feira do, Caruaru. uma feira do Nordeste, e é Até maravilhoso. artesanato tem também, né? Eu me lembro de Tem. uma vez ter visto, não frequentei, não, mas uma vez eu Uhum. me lembro de ter visto, por algum motivo, assim, uma feira, mas eu não lembro se era em Caxias ou em Nova Iguaçu, mas Uhum. que era uma feira muito grande, Muito grande. tipo o Mercadão de Madureira, assim, É. ampliado ao ar livre, Ao né? ar livre. Vendia animais, né, silvestres, é que hoje não pode É, mais, mas eles vendiam animais silvestres, né, mico, papagaio, arara, enfim. Mas não, esse. Ali, Ah, quer falar mais da não, feira? não, é só isso assim. E o que me Eu ia marcava falar muito assim, na feira, o que eu acho muito legal da feira, é que essa feira, até hoje, né, onde eu comprava as coisas, por exemplo, uma vez meu pai pediu para eu comprar tripa, que era para ele fazer uma linguiça de angu. Não era esse o nome da comida, tá? Eu não sei nem qual é o nome daquela comida lá, uma comida espanhola, mas era uma comida que era feita, uma linguiça, tipo um chouriço, só que ele é feito com angu e bacon. Então ele pediu para eu comprar a tripa salgada. Essa tripa salgada, ele tinha que ferventar, aí ele dava a instrução, né? Na terça noite, na terça eu comprava isso, ele falava, ó, de noite, antes de você dormir, você pega a tripa, lava ela com limão e fubá, tira o sal, bota numa só, coisa para salgar. só uma coisinha, só uma coisinha. Não é a dobradinha que você está falando, é a Não, própria a tripa que a tripa gente mesmo, enche. que É, enche, é a tripa mesmo. E depois botar para salgar, porque no dia seguinte ele ia turma chamava fermentar. dobradinha
Não, não é dobradinha, não. Bucho, né? Minha Uhum. mãe falava bucho, não falava nem É, dobradinha. é Depois que porque. eu falava bucho. Mas eu entendi que é a tripa para você. Eu já fiz isso também na Entendi. fazenda do meu tio. É. E aí, menina, já quase não tinha mais dessa tripa nos mercados. Aí meu pai falava, vai lá na Feira de Caxias que lá você vai comprar, você vai encontrar. Aí eu ia lá e comprava lá. E quando eu voltei agora, né? Quando eu fui lá no Gramacho, isso tem coisa de 2 anos, eu fui na Feira de Caxias, andei tudo de novo e vou lá na loja onde tinha a bendita tripa e tem até hoje as benditas tripas salgadas, sabe? E isso Uhum. me tocou lá na memória, assim, levantou todo o cheiro, tudo aquilo que foi feito naquele dia, né? Veio assim à tona, né? Foi muito forte isso para mim. E isso ainda, e isso é que eu acho incrível na Feira de Caxias, porque você chega lá, você encontra as coisas, como parece que é um ambiente assim quase intocável, né? Eles permanecem assim fazendo coisas incríveis, parece que deu uma parada no tempo mesmo, né? É, tem uma permanência, né? É, Ô, Noale, me diz uma coisa, e a Noale cozinheira? A Noale, o que a Noale faz no dia a dia? Que tipo de comida você come hoje? Eu não sei por quê, mas eu tive a impressão que você mudou um pouco assim esses seus hábitos alimentares, né? Ficou mais vegetariano, não sei, ou é a impressão? eu de vez em quando eu tenho essas coisas, né? Já tem assim alguns anos, sei lá, uns 10 anos que eu tento mudar, parar de comer carne. Aí tem um período que eu paro de comer carne, aí fico meses, quase anos sem comer carne, daqui a pouco eu volto de novo e como carne. E agora eu cismei de novo que vou parar de comer carne, e agora eu vou mesmo. Vou por um monte de questões assim que tanto por questões de saúde mesmo, porque eu não acho legal, as questões ecológicas e como por questões espirituais também. Então, eu acho até que a força espiritual tem sido mais evidente, né? Porque às vezes a gente fala pelo meio ambiente ou fala pela nossa própria saúde, a gente acaba deixando um pouco de lado, mas quando trata de uma questão espiritual, a gente acaba sendo mais persistente, né? Então, eu estou mudando, estou criando umas coisas veganas, então tem sido super legal. Estou começando a experimentar leites, né? Fazer leites de semente, sementes de girassol, sementes de alpiste, de linhaça, de chia. Estou fazendo queijo vegano também, com grão de bico, com umas coisas assim, bem gostosas, assim, bem diferentes. E aí eu estou fazendo aqui em casa e tentando convencer minhas filhas também de comer, né? Mas assim, eu sempre gostei de cozinhar qualquer coisa e gosto de comer qualquer coisa, sempre. Tudo que me apresenta, ainda mais se eu viajo, eu quero comer comida daquele lugar, né? Sou parecida contigo. Eu vou para um lugar, menino, eu quero comer. Então, assim, quero olhar as coisas, pontos turísticos, mas eu quero ir para uma feira, mercado popular e comer. Então, não tem graça nenhuma eu chegar num lugar diferente e não comer aquela comida daquele lugar. Eu quero comer. E não tenho nojo, não tem nada disso. Eu olho e como, porque eu quero experimentar daquilo, né? E às vezes eu chego em casa e tento fazer. Se eu gostar muito, eu tento fazer pelo que eu intuo, né? Aí por isso que sai um monte de coisa errada. Mas depois eu vou te contar uma história bem engraçada. Mas eu gosto de cozinhar, assim, eu gosto muito de cozinhar as comidas que minha mãe fazia. Frango com quiabo, adoro fazer frango com quiabo, adoro fazer feijoada. Gosto de fazer farofa Tem uma farofa que eu gosto de fazer de cebola, adoro fazer farofa. Tem um monte de coisas que eu gosto de fazer, né? Adoro fazer arroz branco, gosto muito de fazer arroz, gosto do meu arroz branco. E saladas, então gosto de fazer qualquer coisa, né? E quando eu começo a entrar nessas histórias de comida, teve uma época que eu comecei a comer comida viva. Conhece comida viva? Comida Conheço germinada, da da Ana Ana Branco. Branco, Sim, da Ana isso, Branco, suco de luz, conheço tudo isso, isso. isso. Eu Então, vou do, eu vou do suco de luz à rabada, não é. tem problema. Pois é, eu sou toda essa vibe também, embora agora eu estou tentando realmente tirar os bichos, né? Mas quando eu comecei a experimentar essa comida, né, viva,
Nossa, eu adorava, porque eu começava a inventar um monte de coisa. Aí eu fazia uma pasta aqui de grão de bico cheio de alho. Aí vinha uma galera da Cabum aqui para casa, oferecia aquilo, as pessoas torciam um pouco o nariz, mas daqui a pouco estava comendo, estava achando ótimo. Então, quando eu faço uma coisa e que as pessoas gostam, eu fico ainda mais feliz, né? Porque isso, Uhum. além de me agradar, porque eu vou gostando, eu vou descobrindo outros sabores, agradar as pessoas também é muito bom, né? A comida viva tem uma coisa também meio de laboratório, né? Assim, você É, tem que botar para germinar de um dia para o é, outro, aí depois tem um tempo, né? Interessante, né? Também eu é. acho que tem uma coisa. E você Alquímica, né? tem, e você gosta de cozinhar no dia a dia ou mais em finais de semana com as filhas? Como é que você faz Uhum. aí o seu cotidiano? Eu Porque você tem gosto. uma vida corrida, né? Pois é, eu tenho uma vida corrida. Quando eu comecei, quando eu decidi que eu não ia, porque também tem aquela coisa de comer na rua, né? Eu comia muito na rua. Tem uns 20 anos, mais ou menos, que eu não como mais na rua. Então, desde quando. Até como na rua, mas eu quero dizer, né? Fazer as refeições de almoço, por exemplo, na rua, quando eu ia trabalhar. Então, eu decidi que eu não ia mais comer na rua, que eu ia fazer minha própria comida. Então, eu fazia em qualquer momento. Ou eu fazia de madrugada, acordava mais cedo e fazia minha comida para levar, ou fazia à noite. A gente não tem muito hábito de jantar aqui, né? Às vezes eu faço até um caldo, eu gosto de fazer muita sopa à noite e tal, mas nem sempre a gente janta, a gente faz um lanche maior e é essa a última refeição. Mas, assim, para o almoço, ou eu faço alguma coisa cedo, aí as meninas eles nem vê, nem conseguem, quando a gente está numa vida, né, não vou dizer normal, mas aquela rotina que a gente tinha antes da pandemia. Então, geralmente eu fazia alguma coisa ou de manhã, antes de trabalhar, separava o meu, deixava para elas, né? Ou adiantava alguma coisa e a Rebeca acabava terminando. Ou o Gil fazia, né? Na época que eu vivia com o Gil fazia muita comida também. E isso me ajudava, porque o Gil ficava mais em casa do que eu, e às vezes ele é quem fazia o almoço ou fazia alguma coisa à noite. Quando eu chegava, já tinha alguma coisa pronta. Mas depois que ficou mais eu e as meninas, então a gente começou a se comportar assim. Eu deixava alguma coisa, elas terminavam, né? E elas agora estão fazendo também. Na obrigação, eu não sou muito chegada, sabe? Aí na obrigação, no cotidiano, o que eu faço? Aí é muito improviso. Eu abro lá, vejo o que tem, aí invento ali na hora com aquilo que tem, uma coisa rápida que eu consiga fazer em meia hora, uma hora no máximo, e a gente come e pronto, e é isso, né? Às vezes chamo uma delas para me ajudar e tal. E à noite, às vezes, elas é que fazem alguma coisa para elas comerem, aí ou eu como também, enfim. Mas no final de semana é onde a gente pensa uma coisa um pouquinho mais elaborada, e aí elas ajudam, né? E E você gosta de ver receitas? Gosta de ver receitas na internet, em livros? eu Ou você gosta gosto. mais de criar? Eu gosto de Você ver recria, receita. você recria algumas coisas da sua mãe, do seu pai menos, porque pelo que você me disse, ele fazia uma comida mais pesada, né? O que eu gosto de fazer do meu pai é cozido. Adoro fazer cozido. Adoro cozido. Né? Ai, bacalhoada. Pucheiro, né? Pucheiro. Ele fazia uma bacalhoada que eu achava assim, máximo, sabe? Minha mãe também fazia uma bacalhoada. Minha mãe fazia muitas coisas que meu pai fazia, né? Que meu pai gostava. Então, Ele assim, era de que região da Espanha? ele era de Santiago, Santiago de Compostela. E Ah, tá. aqui é cheio de mosquito, menina, tá cheio de maruinzinho aqui pegando minhas pernas. Mas eu gosto de ver receita, mas eu sou terrível, eu sou Indisciplinada. eu leio a receita, com a receita da minha cara eu começo a inventar outra coisa. Eu vou botar esse Essa, temperinho aqui, vou botar um pouquinho dessa farinha, isso está muito mole. Então, sabe? Aí eu começo a inventar outra coisa. E, Rosa, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, tá? tá, Só um instante, tá, só para eu dar. Vou mudar a tela. tá. Tá? Então, aí você fala.
Não, então, eu queria saber o seguinte: você, quando optou por trabalhar com essa questão da comida, né? Eu acho que teve uma grande inspiração ali em Sertô, na sua própria história, na Lucy, na verdade, Lucy Giardi, né? Uhum. Na sua própria história, né? E teve alguma coisa ali do livro que te inspirou mais? Também falar um pouco dessa questão da migração, né? Uhum. O livro ali teve as coisas que mais me impactaram, né, e onde eu fiquei vendo assim como era próximo da minha realidade. Uma é essa questão da economia mesmo, né? Tem algumas passagens no livro que a Lucy fala dessas experiências de algumas mulheres, né, que às vezes não sabiam nada, elas eram analfabetas, mas na administração da cozinha e da comida, elas conseguiam fazer assim, é, tinha uma atenção para essa administração que elas passavam a entender de economia ali, né? Faziam contas, sabiam o que fazer, como comprar, preparar um cardápio, ir à feira, saber o que vai negociar. Então, aprende a negociar, né? Aprende, está ali, né? Experimentando essa relação do negociar e o tempo de um preparo de uma comida, pensar as quantidades de comida em relação lá ao tamanho da sua família. Então, tem muitas questões, muitas nuances que passam ali por essa relação da cozinha e da comida, né? Que é de um extremo saber, de um extremo processo criativo e de aprendizado, né? Então isso me encantou muito, como uma coisa que às vezes parece, né, uma atividade que às vezes parece tão banal, tão simples, né, tão simplória, né, a gente às vezes desvaloriza até, não na hora de comer, né? Na hora de comer todo mundo acha ótimo, mas não nem percebe assim quanto tempo leva uma pessoa cozinhando, quanto tempo ela dedica para aquele preparo, né? Porque tem o preparo, é o pré-pré mesmo, né? Quantas coisas. Como meu pai e minha mãe ficavam me pedindo para eu preparar um monte de coisas antes, no dia anterior. Então, eu tenho assim, um movimento que é quase de um dia inteiro que você fica preparando uma comida numa intenção do cuidar do outro, numa intenção de alimentar o outro, né? Uns com mais afetos, outros com menos, um que é só por obrigação, enfim. Mas ali se desenvolve, né, um saber e um processo e uma criação tão incrível que a gente não dá conta, porque a gente está o dia inteiro envolvido com aquilo, né, não percebe. Fora as bricolagens, né? Eu acho que a questão da migração também, isso eu também aprendi muito com o Sertor e com a Lucy, é essa capacidade do bricolé, né? Quantas coisas a gente vai transformando e no processo migratório a gente vê isso. Nossa, a gente aqui até, né, nós brasileiros e no Rio de Janeiro, em São Paulo talvez também, que São Paulo muito mais do que aqui, inclusive, a gente é farto de ingredientes de outras culturas, né? Então aqui a gente nem tem tantos problemas com isso, mas ainda assim, né, às vezes a gente quer fazer uma comida nordestina e não tem aquele ingrediente de lá, mas a gente aqui vai transformar, vai usar uma outra coisa, né? Então eu acho que essas coisas, essas passagens, né, do Sertor e da Lucy, para mim foi muito importante. E a própria história dela, né? Que ela era afastada da cozinha, ela não tinha esse hábito, ela não cozinhava, não gostava, inclusive, porque ela achava que aquilo era uma coisa machista, né? Estava dentro do papel da mulher, uma obrigação de cozinhar. E quando ela se vê sozinha, ela se encontra nesse desafio de ter que cozinhar para ela, e aos poucos ela vai, né, desmistificando um pouco isso e começa a entender como ela começa a se entender na cozinha, e me lembra muito a história da Renata, né, do nosso grupo, que ela vai contando muito parecido com isso. Eu acho isso maravilhoso, né? Então, Noali, só para não perder uma ideia que me veio aqui à cabeça, né? Você falou dessa sabedoria, né? De você administrar uma cozinha, às vezes para uma família maior e tudo mais. Eu acho que o cozido ele sintetiza muito essa ideia, porque assim é um prato que requer muita sabedoria. Você tem que saber o tempo exato de cozimento de cada legume, de cada carne. legume, das carnes.
E se você bota um legume antes, que ele é mais rápido, ele desmancha. Sim. E tem uma sabedoria em servir aquilo tudo quente, ao mesmo tempo. Tem o pirão, tem não sei o quê. É um prato que realmente ele tem um sentido, né? Eu acho que não é à toa que naquele seriado A Grande Família da televisão, eles escolheram cozido como prato principal, o prato de força da matriarca, que é a neném. Ela faz o cozido como ninguém, porque realmente é uma sabedoria, né? Uma coisa que... E outros pratos também, mas o cozido me ocorreu aqui que tem um tempo que é mais delicado do que o da feijoada, por exemplo, você bota tudo, né? E os cortes, né? Até os cortes, o corte do legume, se ele vai cortar redondinho, isso leva um tempo. Se você corta enviesado, é outro tempo. Se você corta palitinho, é outra coisa. Tanto interfere nos tempos quanto nos sabores, né? O sabor. É verdade. Então, assim, tem muitas nuancezinhas, muitas sutilezas. Não é uma coisa só corta, pica e joga lá dentro da panela e espera. Não acontece isso, né? Ou vira uma maçaroca, ou uns cozinham mais, outros menos. Mas e esse tempo de administrar isso que você estava falando, né? Tudo isso, porque é uma coisa é você preparar uma panela com o cozido, em que você começa pelas carnes, depois vai colocando esses legumes, os temperos, vai tirar o caldo para preparar o pirão e vai fazer o arroz, e tudo, e o tempo para cada coisa, né? Ir chegando e para que no final tudo esteja pronto, quentinho e bonito, né? É verdade. É incrível. É um tempo que, se a gente transportar para outras coisas da vida, né? É um tempo que a gente tem também para criar um texto, para fazer um vídeo, né? Quanto tempo, quantos processos são necessários, né? Você vê alguma relação entre a culinária e o audiovisual, a produção audiovisual, que a gente até chama de cozinha, né? Os bastidores e tudo mais. Eu vejo, tem um pedaço lá da tese, né, que eu faço um pouco dessa analogia, eu vou trazendo um pouco esses paralelos, porque na produção audiovisual tem toda essa pré-produção, né? Tudo que você vai preparando antes de chegar ao dia da gravação, né? Então você tem que ter todos os cuidados, toda a atenção, senão aquele prato não vai dar certo. Se faltar um ingrediente, não que o prato não vai dar certo, mas vai dar outra coisa, né? E na gravação, mesma coisa. Então, você precisa garantir que tudo vai funcionar, que tudo vai estar ali. Então, escolher, se for uma ficção, né? Escolher os atores ali de acordo, profissionais que estejam dispostos mesmo a estar no horário, né? Se você vai ter um documentário, como você se prepara para aquele documentário, para sair para o set, para buscar os seus personagens, e todo o processo de harmonização daquela equipe, né? Porque você não está trabalhando sozinho no audiovisual. Hoje até se trabalha mais sozinho ou em dupla, mas, né, há um tempo atrás eram pelo menos 5 pessoas, 6 pessoas no mínimo para você estar trabalhando, né? E depois a edição, que para mim a edição já é aquele processo assim, de você estar ali na cozinha picotando as coisas, sabe? Tá ali selecionando. A edição, para mim, é assim, tudo bem. Na gravação também, você vai fazer uma imagem, você vai capturar uma imagem, você tem que selecionar o plano, você tem que encontrar o ângulo, tudo é processos de seleção e escolha, né? No final, tudo é assim. E na comida, na cozinha, não é diferente, né? A gente está o tempo todo recortando, fazendo um recorte daquilo, selecionando, escolhendo, decidindo por isso ou por aquilo. Então, e é tão demorado todo o processo de preparo para a gente consumir tão rápido, né? Porque o vídeo também, o cinema, a gente acaba ali, levou horas, semanas, meses, dependendo da produção. Assiste meia hora, 2 horas, acabou, né? A vantagem é que o filme, você pode ficar revisitando ele várias vezes. A comida já era, aí acabou mesmo, né? Você não come mais aquela comida. Agora tem até as fotos, né? Que você costuma fazer fotos das comidas, mas não é a mesma coisa. Ô, Noale, como é que você pensa essa questão da comida, né? Desse fazer
tão importante para a nossa vida no currículo escolar. Como é que essas questões se transformam em questões curriculares? Você vai já trabalhar isso a partir da tese, vai trabalhar com cinema, fazendo filme, assistindo a alguns filmes, fazendo conversas, né, a partir de alguns filmes. Você já tem um caminho, um capítulo, alguma coisa delineada por aí? Pois é, eu acho, para mim essa é a parte mais difícil, sabe? Traduzir todas essas coisas em currículo. Eu tenho muita dificuldade com essa ideia de currículo também, sabe? Assim, é uma limitação que eu tenho na educação, é entender essa questão do currículo, embora eu acho que ela vá acontecendo, né? O currículo é acontecimento, como nos cotidianos é acontecimento. Então, o currículo é você perceber aquilo que está acontecendo naquele momento na sala de aula, na E essas escola. questões vão estar presentes na escola, Vão né? vão estar presentes, elas estão O atravessando currículo tudo não isso. é uma relação de conteúdos, né? É É, uma coisa que vai... o currículo não é receita, né? O currículo não é receita. Eu acho isso, né, curioso, porque assim, o currículo, ele, lembrando um pouco essa ideia dessas conversas que eu criei, saindo do forno, conversas com cozinha, mas não é receita, eu acho que é um pouco isso, tá? O tempo todo criando situações, né, vindo normas de um sistema em que, na prática, não é isso. Na prática, é aquilo que está sendo dado, está aparecendo no cotidiano. E é claro que tudo isso vai permear. Né? Eu acho que, eu acho que já apareceu muita coisa nas próprias entrevistas, né? Muitas pessoas com quem você conversou, né? Não vou chamar de entrevista, mas de conversa, diversos. Chegaram até a escola, falaram Sim. da importância do trabalho da merendeira, da É, importância de comer junto, de sim, apresentar novas comidas dos alunos, de porque confiar, né? De cada criar. um vem de uma família que tem determinados hábitos alimentares ou possibilidades também, que não basta ter aqueles hábitos, mas ter a possibilidade. E a escola ser um grande lugar em que você pode também educar para uma alimentação saudável, né? Uhum. Educar para o meio ambiente, Sim. para algumas questões que se levantam a partir daí, né? Você não acha, não? Eu acho, e assim, né? E a própria confiança, né? Algumas pessoas falam muito disso, de ir comer com a sua turma, para que essas crianças percebam que ela tem confiança na merendeira, ela confia naquela comida, ela confia naquele carinho. Mas uma coisa que me chama muito a atenção nesse processo todo, né, que vem me afetando, né, com a pesquisa da comida e na educação, desde o PPP, né, quando a gente foi lá para o PPP para fazer aquela pesquisa, fazer o estágio, né? Meu estágio foi no PPP, é onde a gente fez as conversas com o cinema, né? As cineconversas, e depois, a partir das cineconversas de migração, a gente fez o vídeo da Feira de São Cristóvão, inclusive, né? Trazendo as questões da migração. Então, a gente observa assim que a cozinha ou a comida, o ato de criar na cozinha, na comida, porque eu acho que são coisas distintas, né? Elas colaboram, e a partir de filmes, assim, eu vi 2 filmes, tem 3 filmes que me encantam muito. Tá? Eu, na minha qualificação, eu falei do Tempero da Vida, que eu acho incrível o quanto aquela pessoa, aquele personagem principal, né, aquele garoto que é tomado pela astrologia e para a gastronomia, né, junto com o avô, vai crescendo e vai entendendo o potencial da comida, né? Ele manipula todas as relações de afeto ali a partir da comida, a partir dos temperos, a partir da forma de cozinhar. Então, ele tem um controle sobre aquilo ali a partir do que ele conhece e dos efeitos que ele sabe que aquilo vai causar. E, da mesma forma, né, outros 2 filmes que me encantam e que eu vou trabalhar na tese, que é O Confeiteiro e o Estômago, que o Confeiteiro a gente até viu lá no grupo, o Estômago ainda não, mas são 2 filmes que também marcam essa relação de poder
e de controle e de manipulação a partir da comida. Então, que a comida não é só afeto no sentido, no afeto íntimo, como Água para Chocolate, né? Que é um filme Não, belíssimo. é outra. É outra coisa. E eu acho que Tem, isso permeia a educação, isso permeia a escola. Quando a gente tem, eu fui me entender controladora recentemente com essa pesquisa. Eu não achava que eu fosse controladora e autoritária. E eu me descobri assim, a partir da pesquisa, a partir dos filmes que eu fui vendo, né, das cineconversas que a gente foi fazendo, e da minha e de começar a me investigar nesse fazer. E a partir daí eu começo a ver também como é que essas relações acontecem no currículo e na escola, entendeu? Ô, Então, Noale, tem um filme indiano também que é fantástico. Eu sei que você já está com 3 filmes, né? Não sei se seria possível. Eu acho que o nome é Marmita, mas eu não tenho uhum, certeza. uhum, Posso ver depois para você. Mas é um filme incrível que trata dessa prática na Índia, né? Das pessoas entregarem marmitas e aí há um equívoco lá na entrega de uma marmita e uma pessoa começa a receber a marmita que não era para ela. E uhum. há é muito interessante o filme. Eu vou ver Depois, direitinho uhum. a referência e vou te passar. E é Mas é legal que é uma um coisa. filme indiano, né? Porque você tem filmes de É, diferentes culturas, isso é bem legal. isso é bem interessante, né? Eu acho que as conversas que você teve que tocaram nessa questão da alimentação na escola me abriram para pensar determinadas coisas. Por exemplo, como que a merenda da escola pública melhorou sensivelmente com o Instituto Anis Dias, aqui no município que eu estou falando, né? E é uma comida bem balanceada, sabe? É uma comida que é bem Eu te ouvindo. diferente, Uhum. que é bem diferente da comida de quando eu era professora, que era uma coisa mais tinha muita coisa, macarrão com salsicha, ovo, Uhum. e assim, depois, quando eu, mais tarde, que eu comecei a acompanhar esse desenvolvimento do Instituto, eu vi que a comida começou, principalmente a partir dos CIEPs também, a comida começou a ser mais balanceada, sem fast food, sem nada dessas coisas processadas. É uma comida muito cuidada nesse sentido, né? Houve uma mudança muito grande com relação à administração pela própria escola, dos recursos, também da merenda, né? Foi uma coisa bem legal. Acho que isso é um assunto É. bacana, não sei se para a sua tese, mas assim, que é uma coisa que dá para ver. E como que isso não era uma preocupação. As minhas filhas, por exemplo, estudaram em escolas na época chamadas alternativas, que tinham uma proposta pedagógica incrível e tudo mais, mas a cantina da escola era uma porcaria, não Uhum. acompanhava É. essa preocupação. Como isso é relativamente novo, né? Novo, Essa é. coisa de se preocupar com a qualidade, né? Então, acho que nesse sentido é muito importante, né? Você está falando isso, eu estou lembrando assim de duas experiências aqui, né? A Sofia, ela fez o ensino fundamental todo aqui na escolinha perto de casa. Eu falo escolinha porque é uma escola bem pequena mesmo. Aqui onde eu moro tem uma característica ainda de área rural. Então a escola, inclusive, é considerada de área rural. Então é uma escola muito pequena, pouquíssimos alunos e todo mundo é muito íntimo, né? E eu trabalhei nessa escola, fui fazer mais educação nessa escola. E na época, antes de eu fazer mais educação, a Sofia falava super bem. Nossa, mãe, hoje eu fiz não sei quantas refeições. Eles faziam umas 5, 6 refeições por dia. Café da manhã, não sei mais o que. Aí no café da manhã era uma coisa, depois tinha a colação que tinha sempre uma fruta, um suco, um iogurte. E o almoço, quando ela falava do almoço, eu falei, caramba, que festa esse almoço, sabe? Sempre muito farto. Uma carne, arroz, feijão, farofa, uma salada, um legume, ou carne vegetal, né? Carne de soja. Então, eles tinham uma variedade assim, no prato e um equilíbrio no cardápio muito incrível. Eu falava assim, nossa, incrível, assim, muito fantástico. E quando eu fui trabalhar lá na escola, né? Eu comia junto com as turmas que eu estava no momento atuando, e era maravilhoso, porque
elas tinham toda a atenção com aquele cardápio, o cardápio ficava lá durante a semana, todo mundo sabia o que ia acontecer naquela semana, e as diretoras da escola, durante o almoço das crianças, de 11 às 2, elas ficavam o tempo inteiro no refeitório. E elas falavam com as crianças que não queriam a comida, mas experimenta, é importante você experimentar, isso é bom para isso, e para isso, para aquilo outro. Então, incentivava as crianças a se alimentar daquilo que era oferecido, sabe? Era muito, muito, muito importante, muito interessante. E a Rebeca, que no ensino médio foi para uma escola do estado aqui perto também, a escola incrível, uma direção assim muito, muito empenhada, né? Muito dedicada, e incentivava, essa direção começou a incentivar o Grêmio Estudantil, na época que a Rebeca foi para essa escola, e aí atribuiu ao Grêmio a elaboração do cardápio. Então, o Grêmio fazia uma escolha do cardápio junto com alguns professores, com as merendeiras, então, para criar também um cardápio equilibrado, saudável, mas que também fosse de interesse dos estudantes, né? Isso é incrível, É né? incrível. Você sabe que eu vi uma série na televisão? Eu sou maior televisiva, né? Já notou, né? Então, tinha uma série com aquele Jamie Oliver, né? Aquele cozinheiro famoso inglês, um rapaz, assim. E ele fez uma revolução a partir da merenda escolar, porque lá na Inglaterra, ao contrário do que a gente possa pensar, a nossa merenda é muito mais balanceada, muito mais saudável. Eles davam coisas processadas para as crianças, a ponto de ter criança que nunca tinha comido um peitinho de frango, assim, um bifinho de peito de frango, era só aquele nugget. A comida era toda engordativa, toda processada, batata frita, não sei o quê. E ele sofreu, inclusive, pressão das indústrias para conseguir, de alguma maneira, ter influência no cardápio do que se comia na Inglaterra, do que as crianças comiam. E um monte de criança com obesidade. A gente já tem alguns casos também, eu acho que não é, mas, em geral, na escola, na comida da escola, essa não é a questão. Mas só que, às vezes, algumas escolas têm também a cantina, depois até foram proibidas. Mas tem gente que vende no entorno, né? Outro tipo de comida. Mas a comida em si é saudável. Quando é uma coisa saudável, de tanto que ela estava acostumada com essas coisas. Aí ele mostrava o que tem dentro de um nugget, que é pele, não sei mais o que, da pior qualidade. Né? Interessante. É isso. É isso. Quer dizer que você está cozinhando aí o seu trabalho, né? Está em que ponto? Já tem todos os ingredientes? Não, já decidiu algumas receitas? Em que ponto que você está? Não, eu Eu acho que está sendo muito legal essa série de conversas. Isso vai virar um capítulo, tenho certeza, né? Isso já está certo, assim, já estou tirando coisas ali para fazer um outro capítulo. É curioso que a Nilda quer um capítulo que seja um vídeo, né? Então vai ser um capítulo filme, mas gerar esse filme está virando um outro capítulo, ou não que talvez não vire um outro capítulo, mas com certeza eu vou usar essas conversas para rechear coisas que estão sendo ditas na tese, né? Então, eu na qualificação... Até o seu vocabulário já está assim, né? Rechear, rechear. Pois é. Fritar algumas coisas. Cozinhar. Deixar umas coisas em banho-maria lá para ver se vai dar algum caldo, né? Então, tá um pouco assim. É isso. E peguei a qualificação, destrinchei ela, né? Peguei e separei cada parte, estou indo a cada parte dela tratando como um capítulo, né? Incorporando coisas que na qualificação me indicaram, foram me orientando, eu estou incorporando isso
e pegando os outros artigos que eu fui escrevendo, porque nesse processo a gente começa a escrever um monte de coisas e vai entendendo melhor, né, quais são as ideias que vão nos atravessando dentro do doutorado. E estou indo lá nessas coisas que eu já escrevi e trazendo para dentro da tese e fazendo essa costura, né? É isso, Rosa. Tá bom. Tem mais alguma coisa que você queira contar? Não. Eu estou só um pouquinho preocupada com o tempo. Eu estou super feliz. Eu acho que é só isso assim, que eu queria deixar registrado. Porque, assim, primeiro que o grupo de pesquisa, esse grupo, é muito curioso, né? Que a gente entra cheio de medo, cheio de julgamento, fazendo ideia das pessoas assim de uma forma totalmente estrangeira, né? Porque a gente, quando chega num grupo também, a gente é meio estrangeiro. E aí, quando a gente chega cheio de receios, cheio de imagens, preconceitos, e esse momento da tese me oportunizou me conhecer dentro desse espaço e conhecer as pessoas, né? Então, eu estou muito feliz de perceber que a gente tem um grupo que é muito parceiro, né? Um grupo que compartilha. Essa tese não é só minha, né? Essa tese é um trabalho de grupo, é um trabalho que as pessoas vêm fazendo junto, a gente está cozinhando isso junto, né? Cada um trazendo o seu ingrediente e nos seus modos de preparo, né? Nos seus tempos e espaços, nos seus diferentes tempos e espaços, né? Os espaços-tempos estão aqui colaborando com esse fazer. É que eu estou com essa função de ir para a boca do fogão e cozinhar tudo isso, né? É verdade. Mas não é meu só, né? Isso não é uma tese da Noara, isso é uma tese de um grupo, tá lindo. E eu estou muito feliz com isso. E estou viajando. Hoje eu viajei na apresentação. Eu fico criando um monte de coisa, aí eu esqueço de escrever, de sentar o rabete aqui, trabalhar, e fico viajando na apresentação. Tomara que a gente consiga fazer uma apresentação presencial, mas se for online, eu vou fazer a mesma coisa. Eu já estou pensando nisso, sabe lá, né? Pode ser que seja online, mas eu já estou pensando numa coisa assim. Eu estou pensando numa ideia performática para essa apresentação. Quero conversar isso com o Nilda. Eu nem queria estar falando isso, porque eu queria fazer uma surpresa. Mas eu vou falar com o Nilda sobre isso. Então não fala mais. Não vou falar mais. Então tá não bom. fala mais. Tá bom. Mas é uma história bonita, né? Como que você trouxe essa experiência da sua família, né? Que é toda permeada pela questão da migração, né? Para essa questão culinária e para a questão do audiovisual, que está super presente, né? Eu acho que vai ficar um trabalho muito bonito. Então é isso, querida. Tá bom. Parabéns. Obrigada por você ter pensado nisso, né? De me trazer para a conversa também. Muito bom, muito bom. Então, foi uma ideia que eu tive. Eu falei no Alex, vou ancorar essa conversa. Muito bom. Obrigada, Rosa. Então, um beijo. Boa noite. Boa noite. Eu vou fechar e te mando, tá? Beijo. Tá bom. Tchau. Tchau.